porém, não existia no coração, existia no meu espírito. E é por isso que ele vive até hoje. Minhas amigas, a doutrina espírita é tão confortadora, tão bela, tão cheia de verdade, que, quando nós deixamos o corpo material e voamos por esse espaço onde hoje me encontro, é que podemos verificar quanto de verdade aprendemos na Terra. Que de coisas maravilhosas eu tenho observado. Que suntuosidade, que perfume, que músicas, que de flores, que ambiente especial eu tenho visto. Coragem, meus amigos, muita coragem, para suportar as durezas da vida. E, ainda mesmo quando vos seja necessária a maior de todas as provações, que é a separação do convívio daqueles a quem amamos, submetei-vos a essa prova, não reclameis. Porque, mais tarde, quando a luz dos olhos se apaga e o corpo desce para a sepultura, a nossa alma vai conhecer outros amigos, que já eram antigos, antes destes atuais, que também já nos amaram muito, que foram nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Outras entidades, que nos abraçam e aconchegam ao seio, e que nos querem tanto bem que a nossa afeição por elas acorda, e nós percebemos que não somos mais aquela criatura isolada no mundo, sem família, afastada do seu país, da sua terra natal. Somos um espírito que encontrou a grande pátria e achou os seus queridos no além. Minhas amigas, coragem para viver, digo-vos eu, porque, para morrer, não é preciso coragem, é simplesmente esperar as forças extinguirem-se. Aqui, sim, é necessário muita coragem para viver. A terra é um exílio, um verdadeiro exílio. Adeus, minhas amigas. Sempre que me for permitido, voltarei até vós, tenho nisso grande prazer. Deus vos guie, abençoe e ampare sempre, em todas as dificuldades da vossa vida. Maria Rollier. Em 29 de 11 de 1938. Uma visita auspiciosa. Irmãos em Cristo, Deus vos salve. Numa onda de paz e harmonia vem o meu espírito até vós, alegre por poder ingressar em vosso meio pela primeira vez. Visito-vos, meus amigos, como tendes sido visitados por outros irmãos do plano celeste, onde o meu espírito tem a graça de também poder viver, pela misericórdia de Jesus. Nenhum de nós tem merecimento próprio, nem se julga competente para comparecer às sessões como deseja, mas a misericórdia de Jesus, a fé, a esperança, a bondade, enfim a caridade do nosso Deus, que nos empresta as suas asas para podermos voar até onde nos encontramos. Somos felizes, meus amigos, e é dessa felicidade que vos venho falar, se bem que tenhais dela sobejas notícias, por aqueles que me precederam nesta visita que vos faço. Eu também, como as minhas irmãs, pertenço ao grupo que aprova a providência divina constituir em falange, para proteger as criaturas encarnadas. Somos todas humildes, somos vossas irmãs. Nenhum de nós tem-se em conta de espírito luminoso. Somos criaturas modestas, que vivemos com o desejo de fazer o bem, e vós também, minhas caras irmãs, e meus queridos irmãos, igualmente vivereis no meio em que vivemos, desde que o vosso coração, o vosso sentimento, o vosso espírito, tenham por alvo supremo fazer sempre o bem. Perdoai, meus amigos, aqueles que são mais ignorantes na fé do que vós, perdoai, porque, como ensinou o Divino Mestre, eles não sabem o que fazem. Erram, fazem mau juízo de vós, cuidam que sois fanáticos, taxam-vos de exagerados, e, quantas vezes, até palavras mais duras são empregadas contra vós. Paciência, meus amigos, perdão para todos eles, é a sua inferioridade que os faz falar assim. Vós não podeis pensar de maneira diferente daquela que nós pensamos, porque vós tendes também fé, esperança, sois criaturas desejosas de progresso, e é vez de progredir, com a graça divina do bom Jesus. Vossa irmã que hoje vos visita, traz toda a simpatia das suas irmãs, elas, sim,
são luminosas e belas. Traz toda a sua dedicação, todo o seu amor, nesta visita auspiciosa. Permita a Deus que eu possa continuar, porque o meu prazer é imenso, em poder estar entre os humanos, quando eles têm o coração voltados para os bons sentimentos. Deus vos encha da sua ternura, do seu amor, ampare em todos os passos da vossa vida, fortalecendo vossos corações para vencerdes todas as tentações. Despede-se de vós, pela primeira vez. Arminda. Em 2 de dezembro de 1938. Uma iniciação. Meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Parece que os espíritos diretores da sessão escolheram, para a manifestação inicial e para a última, seres que pela primeira vez ingressam neste meio. Como homem, assisti convosco, se não durante muito tempo, pelo menos num certo período. Lembro-me, como se fosse este momento, da primeira vez em que aqui entrei. Buscava remédio para alguém da minha família, necessitando de um trabalho espiritual. Consegui o que desejava, e desde então, continuei a frequentar as vossas sessões, procurando alimentar a chama da fé. Fui vencedor neste ponto, a crença espírita penetrou no meu entendimento, que a abraçou, e nele criou raízes. Finalmente, tornei-me um adepto da doutrina espírita. Não tenho os serviços prestados à causa, se os tivesse, não os alegaria. Mas, como se trata de uma confissão franca, direi, com toda a verdade, não vos pude ser útil. Pouco foi o tempo da minha estadia no vosso meio, a morte rompeu de súbito os laços que prendiam o meu espírito à matéria. Posso garantir, porém, que, nos momentos angustiosos do sofrimento, tive sempre a clarividência do futuro que me esperava. Eu sabia que, não obstante homem, fraco e pecador, a chama da fé iluminaria minha passagem para o além. E assim foi. Hoje, sou um espírito liberto. Muito tenho que aprender, porque o meu aprendizado na Terra foi muito curto. Refiro-me à verdade espírita. Muito tenho que aprender, dizem os instrutores do além. Mas, consciente da minha personalidade e do estado de espírito em que vivo, venho a vós, para agradecer a acolhida generosa que me dispensastes naquela época. Venho trazer-vos o meu abraço fraterno e dizer-vos, meus amigos, sinto-me feliz, porque a crença espírita me abriu os olhos à luz da verdade. O meu voto de saúde e prosperidade a todos vós. E, para o asilo espírita João Evangelista, toda a minha gratidão. Sou um dos vossos companheiros, que ali se sentava. É bem possível que alguém se recorde de mim. Amário Albuquerque. Em 2 de dezembro de 1938. Um ponto a esclarecer. Meus amigos e meus irmãos, vós, que estudais Espiritismo, compreendeis até um certo ponto as relações existentes entre o vosso mundo e o espaço infinito. Sabeis que os vossos irmãos do além podem, em determinadas circunstâncias, baixar até o vosso meio, trazendo-vos as intuições precisas para a vossa vida diária, respondendo ao questionário íntimo do vosso ser, buscando auxiliar-vos em tudo quanto é lícito, quanto é progressivo para vós. Mas vós não avaliais até onde se estende essa influência. Entendeis que serão precisas concentrações repetidas para que nós possamos baixar até vós. E é esse ponto que eu quero esclarecer no momento. Meus amigos, nunca a criatura humana está só. Há sempre, em seu redor, entidades do outro plano da vida, a observar-lhe os passos, a intuir-lhe ideias, a incitar-lhe planos, a desenvolver-lhe a inteligência. Tal seja o pendor do indivíduo. Tal seja a qualidade do ser espiritual que atrai. Constantemente vós sois vigiados, meus amigos. Os que têm a dita de se conservar amorosos para com o seu Deus, obedientes aos preceitos do Divino Mestre contam, por certo, com influências benignas e salvadoras, prontas a ajudá-los em qualquer dificuldade da vida. Aqueles, porém, que, por falta de crença ou de vontade, se afastam dos sentimentos de verdade e justiça que toda criatura humana deve procurar seguir,
Esses nem por isso deixam de ter perto de si influências extraterrenas. Mas que influências terão? Por vezes, espíritos frívolos, desocupados, volúveis, que servem para encher-lhes os dias de coisas inúteis, de pensamentos banais, embora não ofensivos à moral nem prejudiciais aos outros homens. Tais entidades, entretanto, arrastam os indivíduos que influenciam a uma vida inútil, a vida dos que se divertem, a vida dos que não trabalham, a vida dos indiferentes, dos boêmios. Outros ainda são mais infelizes, atraem para perto de si criaturas do espaço, cujos pendores afinam com os seus. E eles perdidos nessa vaga humana, que envereda pelos caminhos tortuosos da vida, esquecendo deveres, procurando rixas, causando discórdias, deslocando elementos bons, gerando separatividades que poderiam ser perfeitamente evitáveis, enfim, produzindo males. E por que não falar dos espíritos criminosos, aqueles que encontram no homem o ódio, a vingança, a ambição desordenada, a concupiscência, a libidinagem, tudo que lhe perverte o interior? São pobres seres inferiores, que, possuindo tais sentimentos, acham em certas pessoas campo franco para agir. As prisões aí estão, cheias de infelizes, atirados às grades dos cárceres pelas influências maléficas que não souberam em tempo afastar, os manicômios, repletos, igualmente, daqueles que perderam a razão, pelo abuso do álcool. E quando a mãe, a esposa, as filhas, as irmãs, lavadas em prantos amargos lhe suplicavam que abandonasse o hediondo vício, o indivíduo, por vezes, num vislumbre de razão, compreendia que elas pensavam bem. Mas logo o obsessor, o espírito infeliz, o encorajava novamente para o mal. E ele à taberna, ele à banca do jogo, ele a perder noites inteiras em desvarios alucinantes. Nunca estais sós, meus amigos. Nem as crianças, nos seus brincos infantis, se encontram sós. Algumas, influenciadas pelos seus amigos desencanados, aos quais ama, embora não os vejam, pautam a sua vida pelos conselhos que receberam, por aquilo que aprenderam, pelo que escutaram, e têm o desejo sincero de ser boas. Essas estão cercadas de amigos fiéis, que as amparam e protegem. Mas as outras, as crianças infelizes, de que os espíritos rebeldes procuram assenhorar-se, são pobres criaturinhas, mas que já estão subjugadas pelas forças ocultas que as prejudicam. Meus amigos, repito, nunca estais sós. Preparai, pois, ambiente para a aproximação de irmãos que vos auxiliem, nunca de seres desviados que venham prejudicar o vosso progresso. Deus vos ampare e abençoe. João de Freitas. Em 6 de dezembro de 1938. Prece. Senhor Deus, o momento é de prece, prece da alma humana ao seu Criador, prece do ser desencarnado ao seu Deus. Oramos, Senhor, todos juntos no mesmo ambiente fraterno, consolador, que dá a crença espírita, oramos a Ti, porque igual és nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, de caridade sem limites, que volve os olhos para todo o universo. Senhor Deus, permite que o homem tenha o desejo sincero de ser bom, permite que a alma humana aspire somente ao bem, e afasta dos teus filhos qualquer sentimento impuro. Nesta hora de recolhimento e prece, oramos, com os teus filhos encarnados, em favor daqueles que não sabem crer, porque eles, Senhor Deus, estão nas condições tristes dos cegos que não querem ver, e dos surdos que não buscam ouvir. Nós oramos para que eles pensem de maneira diversa, para que tenham sede de amor por Ti, para que cultivem aspirações nobres e elevadas, para que não maculem os seus espíritos com os pensamentos desonestos dos homens transviados da lei, para que as mulheres conservem a pureza de sentimentos que caracteriza as filhas de Maria, para que elas tenham almas nobres, afinando sempre pelo princípio da caridade. Senhor Deus, abençoa todos os homens nesta hora,
para que sintam o eflúvio da prece sincera que o teu servo eleva a ti, Pai de infinita misericórdia e amor. Reine o amor de Deus em toda a terra, e a inspiração bendita do Divino Mestre anime todo ser humano. Que assim seja. Bianca. Em 6 de dezembro de 1938. Cada um segundo a sua vocação. Amados irmãos, amigos meus, desça sobre vós a consolação que vem do alto. Espiritismo continua em sua marcha progressiva. Em toda parte a propaganda está se fazendo sentir, com surpreendentes resultados. Em toda parte os crentes praticam a caridade, seguindo a norma ensinada por Jesus. Em toda parte a alegria pela certeza de que a vida não termina no túmulo, bem ao contrário disso, ele é apenas o passaporte para o infinito. Meus amigos, nós procuramos sempre ajudar os terrenos em seus trabalhos de propaganda, de caridade, trabalhos espíritas, enfim. Procuramos sempre a maneira fácil de encaminhar-vos para a solução dos grandes problemas que vós tendes de enfrentar. E, aqui mesmo, desta tribuna, vários espíritas têm falado, explicado, deixado conselhos que, sendo aceitos, teriam dado bom resultado. Não quero dizer que em totum não o tenham sido, mas, efetivamente, por completo, não tem sido. Quero dizer o seguinte: todas as vezes que tiverdes um trabalho a fazer, todas as vezes que tenhais um ideal a realizar, dentro de uma casa de responsabilidade, com esta, ou outra qualquer congênere, deveis procurar as vocações. A vocação é a tendência da criatura para a realização desta, ou daquela obra. Assim é que se realizam na terra as grandes profissões. Quando alguém quer entrar no meio social, para viver, para tomar posse de si, constituindo um dia sua família, ganhando o necessário para esse fim, consulte a vocação que tem. Alguns, homens de talento superior, ingressam nas faculdades, outros, mais modestos, buscam no operariado tirar o pão de cada dia para aqueles que vão depender dos seus esforços. E assim se formam alfaiates, pedreiros, pintores, comerciários, industriais, etc. Vós sabeis quais as profissões da terra. No campo espiritual é a mesma coisa, se bem que nele a remuneração é bem diversa da terra. Mas, também, a profissão terrena é para o pão do corpo, e o trabalho espiritual é para o alimento do espírito. Tomar de alguém, que nunca na sua vida entendeu de música, para ser diretor de um instituto, ou melhor, de um conservatório, é um disparate. Tomar de alguém, que nada entende de comércio, pelo contrário, sempre se ocupou de coisa diversa, e jogar à frente de uma grande empresa, para dirigir também não é sensato, não pode esperar, quem assim o faz, bom resultado. Em espiritismo é a mesma coisa. Quereis oradores? Buscai onde eles se encontram. Quereis trabalhadores manuais? Mandai procurar aqueles que são dedicados a essa espécie de trabalho. Quereis enfermeiras? Procurai-as onde elas se encontrem. Precisais de médiuns de passes? Consultai aqueles que mantêm esse desejo. E assim tudo mais. Para a frente de um trabalho de caridade, de responsabilidade, consultar sempre a vocação, porque sem vocação decidida, sem envergadura espiritual para uns tantos ou quantos afazeres espirituais, nada se conseguirá. Pode haver bom senso, boa vontade, pode haver inteligência, mas o pendor não é adequado a esse ramo de serviços. Assim se justificam os indiferentes por certa ordem de trabalhos, que merecem dobrada atenção. Não estou aqui para censurar, estou apenas prevenindo, para que sejais cautelosos, pondo, em cada lugar, competente criaturas, isto é, que tenham amor, vocação, jeito, vontade de prestar-se ao trabalho que requereis. O asilo progredirá, podeis ter certeza disso. Progredirá, porque vós tendes almas devotas, sinceras que a ele se entregam. O trabalho é árduo, mas não há rosas sem espinhos, como também não há rosas sem perfume. Embora vos firam os espinhos,
Não deixeis morrer a rosa. Deus vos guie e vos proteja. Isaura. Em 9 de dezembro de 1938. Cordialidade, amizade e fraternidade. Deus seja louvado. Aqui estou, meus amigos, mais uma vez a conversar convosco, no intuito de estabelecer, cada vez mais forte, a simpatia que entre nós existe. Somos todos devotados amigos do Asilo Espírita João Evangelista, nós e vós. Eu venho falar-vos, meus amigos, dessa cordialidade fraterna, que deve existir entre todos os que se estimam, dentro de uma casa de caridade como esta. Sede sempre criaturas amigas, aconselhando aqueles que não querem ser. Quando olhardes para alguém, procurai ver no seu semblante o que há de bom dentro da sua alma, e nunca procurando, na fisionomia alheia, os defeitos que talvez tenha no seu coração. É mal estar sempre a relembrar faltas cometidas pelos outros, quando as nossas gostamos que estejam guardadas e ninguém tenha conhecimento delas. Este hábito de entreter as horas vagas a conversar sobre a reputação, sobre os costumes, sobre os usos de cada criatura, censurando, criticando, emprestando sentimentos que muitas vezes elas não possuem, muito depõe contra o crente espírita. Muitos de vós, graças a Deus posso dizer neste instante, poupam a reputação alheia, como desejam que seja poupada a sua. Quem se entretém a descobrir os segredos íntimos das famílias, falar sobre eles, enxovalhá-las perante falsos amigos, com o seu gesto, com a sua palavra, continua a dizer, é mal feito. O espírita deve ser amigo do seu irmão. Se não encontrar nele virtudes, cale-se no que diz respeito às suas faltas. Um irmão é um amigo dado pela natureza, o espírito é o ser que Deus criou, e que é irmão dos outros seres. Vós entendeis sempre que é vosso irmão aquele que nasceu do mesmo sangue e no mesmo lar, nós entendemos como irmãos aqueles que vêm de Deus. E quem não vem de Deus? Logo, quem não é irmão do seu irmão? Pensai, meus amigos, como é bela a causa do Espiritismo essa cordialidade fraterna, que faz com que os crentes possam se apresentar como depositários de estima recíproca. Um espírita deve tomar ainda este outro parecer, que vou dar, quando estiverdes em qualquer local onde o assunto seja a reputação alheia, não tomeis parte nessa conversa. Cerrem-se os vossos lábios. É o exemplo mais eloquente que podeis dar àqueles que não sabem poupar a reputação alheia. Calai-vos. Não é preciso que digais qualquer palavra grosseira, que vá provocar situações mais difíceis. Recolhei-vos dentro de vós mesmos, e, mentalmente, orai pelos vossos amigos presentes, para que eles tenham força necessária para não acusar, nem defender, porque, quando a criatura é sistematicamente má, qualquer defesa da reputação alheia a irrita e provoca reações violentas. Muitas vezes os que têm este hábito falam, tão somente para ouvir uma réplica, como se diz em linguagem vulgar, para fechar o tempo. O espírita vive pelo exemplo. Fala-se de espiritismo, ou das coisas belas do além, contai as vossas esperanças, fala-se da vida das almas, falai também sobre ela, mas, quando o assunto for o defeito do próximo, cerrem-se os vossos lábios, e nenhuma palavra saia que encoraje a criatura que se ocupa de dizer mal do seu irmão. Jesus disse, amai-vos uns aos outros, a ninguém torneis mal por mal. Sigamos todos nós, os do outro plano da vida, e vós, os terrenos, o exemplo do Divino Mestre. Sóbrios de palavra, enérgicos de ação, dóceis de consolação e paz. Que assim seja entre todos os crentes que professam o nome de Jesus. Deus vos guarde sempre. Grace. Em 9 de dezembro de 1938. Responsabilidades mínimas. Amigos e irmãos, Deus vos abençoe. Desejo falar-vos, neste instante, sobre responsabilidades que vos parecem mínimas e que, a nossos olhos, são máximas. O homem se habitua a dar valor unicamente àquilo que lhe parece grande,
Em extensão ou em qualidade, as coisas pequeninas não costuma dar importância. É hábito ouvir dizer constantemente: isto não tem importância, é muito pequenino, não tem valor. Ao passo que aquilo que parece uma montanha requer toda a atenção, todo o esforço. Desejo falar-vos das coisas aparentemente mínimas, porque estas, muitas vezes, são as verdadeiramente grandes. Vede como nas grandes máquinas, as locomotivas, as usinas, os maiores desarranjos são provocados, às vezes, por uma insignificante peça metálica, que se desviou do seu lugar. Isto dá motivo a que todo aquele colosso modifique a sua ordem de trabalho, ocasionando desarranjos difíceis de corrigir, até que um experiente vá buscar a coisa pequenina causadora dos grandes males. A ciência também tem provado exuberadamente os terríveis males que provêm dos animáculos infinitamente pequeninos. São eles que se inoculam no organismo humano, originando graves moléstias que, quantas vezes, resistem a qualquer terapêutica. Meus amigos, as coisas mínimas têm toda a importância. Na vida diária, igualmente, as pessoas não bem organizadas em seus métodos de trabalho desprezam estas particularidades, para prestarem atenção àquilo de maior vulto, pensando sempre que o que se vê, a aparência que se mostra, aquilo que realmente dá mais na vista dos estranhos, isto é, que deve ser cuidado, é sobre isto que deve pairar todo o interesse. É assim que menosprezam, às vezes, coisas que realmente não são vistas pelos outros, porém que os seus olhos diligentes deveriam ter descoberto há mais tempo. Uma casa nas condições desta tem muita coisa miúda, que é preciso vasculhar e trazer a lume. Há muita coisa oculta que, sendo dispersa, extingue grandes males, assim como há também muitas coisas que aparentemente não têm importância e que, juntas, darão um bom resultado. Meus amigos, as responsabilidades pequenas não devem ser descuradas. Alguém, por exemplo, tem nas mãos a maior responsabilidade de um trabalho espírita. Dá a impressão de que somente aquilo tem valor. Mero engano. Desde o diretor de um estabelecimento como este à menor criança, a responsabilidade existe. Não é somente o maior que tem de arcar com o peso máximo, o pequenino tem de desempenhar a parte que lhe toca. Quereis harmonia, boa ordem, serviço em tempo e bem feito. Cuidai do vosso dever, esteja cada criatura no seu posto, não deixe desviar do seu trabalho a mínima parcela, não consintem que, por um descuido seu, o exemplo da desídia entre na casa. Apostos alegremente, firmemente cada um desempenhando a sua parte, tudo irá bem. Que vedes vós nas casas bem organizadas, nos lares bem constituídos. Todos trabalham, desde a mãe de família até o menor empregado. Cada um tem a sua obrigação, a cada um cabe o desempenho de uma função. E, se todos se esforçam para proceder bem, não ultrapassando a órbita que lhes foi traçada, o equilíbrio se dá e, nesse equilíbrio, todos fazem bem. Pode ser uma família enorme, o respeito à ordem presidirá todo o trabalho diário, e o tempo chegará para tudo. Penetrou a discórdia, o tempo já não chega. E cada um queixa-se para o seu lado, não sei como foi o meu dia, não tive tempo para isto, não tive tempo para aquilo. Meus amigos, o tempo é o mesmo, as horas passam igualmente para todos, é questão de dar importância às coisas mínimas, porque são elas que preparam as máximas. Desde o despertar até o dormir, tudo deve ter hora. E, se cada um se habituar a estar dentro dessa hora, tudo irá bem. Venho, pois, aconselhar-vos a que mediteis sobre as vossas responsabilidades, os vossos trabalhos, quer como mestres, quer como alunos, seja como diretores, seja como subalternos, ou como dirigentes, ou como cooperadores. Mantende-vos sempre na linha reta do cumprimento do dever, e procurai saber onde está a minha responsabilidade, para que lhe deis cumprimento. Porque,
Se não olhardes para as menores, também não sabereis olhar para as maiores, e são as mínimas que, reunidas, formam o máximo, tal qual os grãos de areia reunidos formam os grandes morros. Coragem, meus amigos, coragem para saber viver. Porque viver, todos vivem, saber viver, bem poucos sabem. Deus vos abençoe, e permiti que dos fracos conselhos que vos dou neste instante, nesta linguagem franca e sincera, possais tirar algum proveito. Max. Em 13 de 12 de 1938. Ambiente propício. Seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, ao concluirdes o vosso estudo desta noite, cabe-me dizer-vos que o vosso ambiente, preparado pela prece e pela concentração bem feita, atrairá sempre os espíritos que vos amam e que têm prazer em auxiliar-vos no trabalho espírita desta casa. Depende muito de vós estabelecer essa corrente simpática entre a terra e os habitantes do além. Depende de vós, porque, se mantendes, nesta casa e neste momento, uma concentração quase perfeita, para a atração dos vossos amigos, muitas vezes, fora dela não lhes dais o ambiente para o auxílio necessário, no momento em que precisais. Sempre que vos irritais, sempre que a vossa palavra não está evangelicamente ungida pelo sentimento de caridade, dificultais a presença de qualquer de nós. Não penseis que, assim dizendo, eu queira fazer sentir que os espíritos vossos amigos são tão afastados do vosso meio que já não podem adaptar-se a ele nem por minutos. Não é assim. Nós podemos penetrar em qualquer meio, desde que aí nos conduza o nosso dever. Apenas, é muito mais suave, agradável e fácil trabalhar num ambiente propício do que num ambiente negativo. Se os vossos pensamentos, pautados pela norma de caridade que vos é ensinada por Jesus, estão em plena atividade, é-nos facílimo descer, estar convosco e auxiliar-vos. Se, porém, o vosso gênio turbulento, a vossa maneira grosseira, permitir a expressão, de lidar com os outros provoca um ambiente pouco fraterno, nós lutamos com dificuldade para nos aproximarmos de vós. Somos como os nadadores, que, em mar bonançoso, largas braçadas vencem em rápido tempo, porém que, em mar revolto, nem sempre se afoitam a nadar, e, quando fazem, é com a devida cautela, e lentamente. Para que possais figurar a descida de qualquer de nós a esse vale de lágrimas, em que vivemos até bem pouco tempo, é preciso que compreendais a lei dos fluidos, a suavidade do pensamento, as ondas que favorecem essa descida, bem como aquelas outras que nos impulsionam para trás. Quantas vezes o nosso pensamento corre em vosso auxílio e a antipatia do momento, da vossa parte, nos repele para longe, e nós lutamos fortemente para vencer esse obstáculo. Conseguimos, é certo, mas vós compreendeis que é bem mais fácil o trabalho em condições suaves do que nestas condições de luta espiritual. Procurai, pois, meus amigos, tecer em redor de vós ambientes serenos e calmos. Isto não significa, de forma alguma, pusilanimidade ou fraqueza, bem ao contrário. Os ânimos turbulentos, excitados, não sabem agir com a devida energia, porque da mesma maneira porque se irritam desse mesmo modo desfalecem, enquanto que os calmos estão sempre dentro da linha da circunspecção, com a razão funcionando clara. Meus amigos e meus irmãos, atraída por vós, hoje, a este recinto, eu aqui venho muito satisfeita, sinto, mesmo, profunda alegria na minha alma em poder testemunhar esta boa vontade para convosco, todas as vezes que se me oferece oportunidade. Assim, pois, não me esquecerei de elevar ao meu Deus e meu Pai, ao vosso Deus e vosso Pai, a minha prece sincera pela continuação da paz e harmonia existentes no lar em que eu nasci. Para vós, amanhã, para mim, no momento, porque a vida, para nós, não tem solução de continuidade, e levarei a minha prece a Deus, nos termos do que eu acabei de dizer. E, para o momento,
Deus vos conserve sempre claro entendimento, para a compreensão das coisas retas e boas. Que assim seja. Francisquinha. Em 13 de 12 de 1938. De um filho para sua mãe. Meus amigos, meus caros irmãos, Deus seja com todos vós. Deus é amor. Jesus, o seu bendito Filho, é a prova mais evidente deste amor. Deus permite que na terra exista o amor em pureza. Esse amor encontra agasalho no coração materno. O que uma mãe é, para um filho, só sabe aquele que a possui. Os corações maternos são ninhos de amor para agasalharem o pensamento dos filhos. Enquanto pequeninos, na terra, são elas quem lhes acompanham os passos, são elas que velam as noites do seu dormir, se adoecem, são elas o anjo de guarda à sua cabeceira para impedir que qualquer causa estranha venha perturbar o curso do tratamento feito. As mães são verdadeiros templos do amor divino. Vós, mães felizes, que tendes filhos bons, sádios, fortes, lembrai-vos das mães que padecem por verem os seus sofrendo, padecendo angústias, dores atrozes, sem muitas vezes contarem com as afeições mais próximas. Porém, ainda que tudo falte, ainda que a amizade aparentemente mais sólida esfrie, ainda que se afastem do moribundo todos aqueles que deveriam estar perto dele, o coração de mãe vela e o seu amor, sozinho, recompensa a falta de todos os outros amores. Filhos, que tendes mães, habituai-vos a venerá-las, a estimá-las, como verdadeiros templos do amor de Deus. Também tive mãe, e ainda tenho. Se não a tenho como homem, tenho como espírito. A vida da matéria é a vida que se extingue, a vida do espírito é a vida que permanece. Também tenho mãe, posso me regozijar, posso apertá-la de encontro ao meu espírito, retribuindo toda a afeição que ela tem por mim. E desse orgulho santo que enche o coração do filho, o meu espírito está cheio, porque tenho certeza que, não obstante estarem todos os outros presentes e serem todos muito amados, ninguém ocupou o meu lugar. E sabeis por quê? Cada um vive no coração materno no lugar que lhe é próprio. O meu não precisa ser preenchido. Quiseste tanto me ver, quiseste tanto me ouvir, e era esse também o meu pensamento. Aqui me tens, pronto a te dizer que vivo, sinto, palpito e te amo, talvez melhor do que quando aqui estava, porque tudo quanto é terreno tem sempre falhas, e tudo quanto vai para a eternidade tem o dom de ser eterno. Muito trabalho, minha mãe, muito, muito trabalho, mas um trabalho que enobrece, que enche a minha alma de satisfação, que me dá um regozijo intenso, qual aquele de saber que Deus, em sua misericórdia e sabedoria infinitas, exige de mim, inútil criatura para o trabalho do bem, muita atividade, mas também me concede muita felicidade, muita alegria. Sinto-me bem, e não pensas tu que não vejo os mais íntimos dos teus pensamentos. Sinto-os, tenho-os comigo, e, aí se eu pudesse, aí, se não fosse a obediência à lei divina, que ordena o curso das existências terrenas, eu te arrebataria para mim. Mas, isso seria tão somente egoísmo, porque tu tens outras afeições, tu tens filhos que também te amam, e, entre todos eles uma perfeita joia. Eu não tenho o direito de te querer só para mim, continua a viver para a tua via crucis. Vai caminhando, e, quando Deus achar que é bom vires para mim, ó dia de festa, ó alegria imensa. Devo parar. O meu espírito não deve ceder o limite daquilo que lhe foi permitido dizer. Meus amigos, nesta visita que vos faço, eu vos desejo progresso incessante. Para retribuir a afeição amiga que voou para mim, aqui vim. Adeus, Deus te abençoe. Gilberto. Em 16 de 12 de 1938. Sobre a justiça de Deus. Meus amigos, meus prezados irmãos, eu invoco nesta hora a benção de meu Deus sobre todos vós. Que essa benção dessa copiosa de graças, enchendo a vossa alma de plenitude do seu amor, e,
que o fruto desse amor se demonstre pelo vosso acrisolado desvelo à fé cristã. Meus amigos, vós sabeis que todos os atributos de Deus são infinitos. Ninguém os tem como ele os possui. Falarei neste instante da sua inigualável justiça. A justiça de Deus, tão preconizada pelas religiões, e tão mal compreendidas pela criatura humana, não pode falhar. Nenhum ceitil desse atributo divino pode ser diminuído, nem tampouco lhe será atribuída qualquer dimensão maior. A justiça de Deus não tem aumento, nem sofre diminuição, porque é estável, infalível, imutável. É essa justiça indefectível que rege os destinos do universo. Nada se faz em todo o mundo de que Deus não tenha conhecimento. Melhor ainda, a onisciência divina tudo prevê, tudo conhece, ainda mesmo antes de realizado. Todos os homens estão sujeitos a esta justiça, que paira sobre todo o universo, sem discrepância de um só átomo, e o homem, criatura formada para evolução, deve compreender o alcance do que acabo de dizer. Se a sua conduta é modelada pelo código de amor que Deus mandou ao mundo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, essa justiça infalível, conhecerá tal verdade, e o seu trabalho não será em vão. Se, porém, o homem despreza as regras e determinações do código que Jesus lhe veio traçar, para sua conduta de todos os dias, se viola estes mandamentos, esperando tão somente de clemência divina o perdão das suas culpas, esse homem erra, porque Deus não pode falhar a sua justiça. Para que a justiça seja, como de fato é, imparcial e impecável, é que Deus facilitou ao Espírito as vindas e revindas sucessivas a este mundo, para o resgate das suas faltas. Ai do homem, se em uma vida só tivesse de responder, pelos seus feitos, porque dessa justiça infalível ninguém escaparia. Deveis, como espíritas, meditando nessa verdade, que mais uma vez vem soar aos vossos ouvidos, modelar a vossa vida de relações, familiar, social, interna, coletiva, de tal sorte, que não tenhais futuramente que prestar contas severas perante o tribunal da justiça divina, pois que, se a pena eterna não pode cair sobre vós, porque Deus a ninguém castiga com uma eternidade de sofrimentos, fareis jus, no entanto, a reencarnações sucessivas, dolorosas, para burilar, purificar o caráter, que a disciplina suave não conseguiu dominar. Ai dos orgulhosos. Ai dos que formulam planos contra o seu semelhante. Ai daqueles que, não sabendo perdoar, ainda agasalham no cérebro ódio e vingança, para planos futuros. Ai daquele que, não compreendendo a fraqueza do seu próximo, não compreendendo a inferioridade do seu irmão, procura lançar meio de coisas funestas para o amaldiçoar, para o prejudicar, para esmagá-lo diante do seu orgulho, da sua prepotência. Meus amigos, por mais que o homem o queira, não poderá se furtar à disciplina da justiça divina, lei indefectível, lei inigualável, lei perante a qual todos se hão de sujeitar. Seja o homem espírita precavido, estude o Evangelho de Jesus, e, todas as vezes que os seus pensamentos, os seus propósitos, as suas intenções, ainda que não sejam para o momento, mas para um tempo remoto, estiverem em desacordo com o preceito desse mesmo Evangelho, corrija-se, emende-se, porque a justiça divina não dorme, e toda a expansão espiritual de um ser, quer por palavras, quer por pensamentos, será registrada indelevelmente nos anais espirituais da sua vida, e será por esta folha diária que o homem será julgado, e então, conhecerá-lhe o que é a justiça divina. E, pergunta-se depois de tudo isso, Deus é severo, ao ponto de castigar seu filho sem caridade? Não. Deus a ninguém castiga, o homem sofre a consequência das suas infrações ao código de amor traçado pelo Pai, porque não foi em vão que o Mestre disse, amai-vos uns aos outros. Jamais em parte alguma se usou esta expressão, sede indiferentes aos outros, odiai-vos reciprocamente. A lei é de amor e por conseguinte, ninguém pode se eximir dela. Logo,
Quem viola o maior preceito do cristianismo, faz jus, no futuro, a justiça impecável da lei, e sofrerá a consequência da sua rebeldia. Penso ter aconselhando, penso ter cumprido um dever, se não o fiz, que Deus me perdoe. Sarto. Em 16 de 12 de 1938. A necessidade do método. Meus amigos, meus caros irmãos, desça sobre vós a paz que vem de Jesus. Caros irmãos, sede diligentes em vossos trabalhos, sede ativos, pacientes, fortalecidos pela fé em Jesus. Compreendei, porém, que tudo na terra tem um limite, que cada trabalho tem a sua órbita traçada, ainda mesmo que seja um trabalho material. O homem metódico não ultrapassa a órbita traçada pelo seu dever. O trabalho espiritual, igualmente. Este, ainda mais, não pode exceder a linha que lhe foi marcada por aquele que tudo dirige. Entre-se lento no cumprimento do dever e ceder em força aquilo que se deve realmente realizar, há notável diferença. O homem vagaroso, tardo no cumprimento do seu dever, o homem que não dá importância àquilo que efetivamente a tem e que sempre corta pela metade o que deveria ser feito de uma só vez, não pensa direito e não pode esperar bom resultado daquilo que tenta fazer. E o homem precipitado, que, sem método, vai acumulando serviço sobre o serviço, não tendo um concluído e já iniciado outro, não havendo ainda terminado uma certa obra e já recomeçado um trabalho abandonado há mais tempo, enfim, aquele que principia uma tarefa e logo a deixa em meio, pela precipitação de que se acha possuído, pela imperícia com que age, pelo descortino curto que tem das verdadeiras causas e coisas que movem estas atividades, também não está direito, também não procede bem, igualmente erra. O meio termo é tudo. Onde está o meu dever? Corro a realizá-lo. Onde está o meu trabalho? Apresso-me a concluí-lo. Onde se deve manter a minha inteligência, o meu esforço? Corro para esse lugar. Onde devo desenvolver as minhas aptidões? Trato de o fazer imediatamente. Baralhar as coisas, confundir métodos, não discernir trabalhos e querer proceder de roldão em toda essa barafunda, criado pelo próprio indivíduo, não é acertado. O método é indispensável em qualquer exercício, quer físico quer espiritual. Os movimentos ginásticos grande bem produzem, porque desenvolvem a musculatura e ativam todo o organismo humano, mas, praticados em excesso podem trazer resultados funestos. A inteligência deve ser cultivada, deve ter exercício, porque assim progredirá e se desenvolverá cada vez mais. Mas a inteligência puxada exageradamente pelo seu dono, para exceder este ou aquele de igual talento, atrofia-se, porque se fatiga, e, cansada, nada pode produzir. Enfim, meus amigos, há necessidade de método em toda espécie de trabalho. Compreendei, vós todos que aqui vos encontrais, e alguns mais particularmente, têm obrigações a cumprir. Não as descureis. Serviço acumulado é serviço duplicado, triplicado, quadruplicado. Serviço realizado em tempo e hora é serviço bem feito e não fatiga o obreiro. Tenhamos, pois, nós e vós, confiança no futuro. Não há nuvens negras no horizonte. Tudo que parece desacertado está em tempo de se corrigir, tudo que parece mal feito está no momento de começar a ser bem feito. Mãos à obra. Método, disciplina, vontade, esforço, coragem, é o meu parecer, a minha boa vontade para todos vós. Que Deus vos abençoe e proteja, e vos guie no mais oculto dos pensamentos, para o vosso bem. Que assim seja. Neri. Em 20 de 12 de 1938. Homenagem a Jesus. Deus vos abençoe, meus irmãos. Quanto alegra o meu espírito estar convosco no momento em que cogita de demonstrar a fé espírita perante o mundo. Fazer bem em refletir sobre este assunto. Meus amigos, vós sois, realmente, o jornal vivo do Espiritismo. Nós somos o porta-voz do infinito,
Vós, as colunas em que impresso e publicado o nosso pensamento. Espiritismo é uma doutrina de glória e de paz. Causando essas dissensões, essas discórdias no seio das famílias, ele apura os sentimentos bons dos homens e a fé sincera. A fé realmente firme no Cordeiro Imaculado do Senhor se demonstra, a cada passo, no verdadeiro crente, porque o maior temor da criatura espírita é desagradar ao seu mestre, ou pela conduta, ou pela palavra, ou ainda, pelo pensamento. Desagradar ao Divino Mestre, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, desagradar a Jesus, que nem a própria existência material poupou para apontar ao homem o verdadeiro roteiro para a vida eterna, desagradar a Jesus, meus amigos. Se houvesse um termo mais forte do que pecado, eu aplicaria. Creio, porém, que não, porque o pecado é a infração da lei de Deus. Por conseguinte, desagradar a Jesus é um pecado. Eis que se aproxima o Natal. Já se vos tem dito muitas vezes, nesta sala, qual a preocupação que deve ter o vosso espírito nestes dias que se aproximam. Tereis, porventura, procurado abandonar qualquer dos vossos defeitos, em homenagem àquele que tudo vos dá? Procurareis, talvez, dentro do vosso ser, implantar mais forte a semente do amor divino. Amigos, refleti bem, Jesus é o pastor das almas, e os vossos espíritos necessitam dele. Por mais sincera que seja a vossa fé, ela pode desfalecer, se a sua chama não se aproxima daquela que acende o coração do Divino Mestre. Esforçai-vos, pois, meus bons amigos, por dardes uma prova sincera a Jesus da vossa verdadeira estima. Deus vos ama, amai-o vós também. Que a graça do Senhor paire sobre vós. Maria Luísa. Em 20 de 12 de 1938. A estreia de um espírito amigo. Meus amigos, prezadíssimos irmãos, Deus vos guie. Tendes em vossa presença, caríssimos amigos, nesta hora, quem faz a sua estreia espiritual na casa de João Evangelista. Conhecedora desta casa na sua intimidade, pelo conforto que aqui recebi, pelas provas de estima fraterna que me foram dadas, eu venho recordar junto convosco, nesta hora, aqueles dias felizes em que a minha alma vinha comungar com os espíritos adiantados, para o conforto do meu espírito e do meu pobre corpo. Muito padeci nesta vida. Não somente as dificuldades, as desilusões que não cansaram de me fustigar, que me fizeram padecer enormemente, muitas de vós o sabeis. Os meus são testemunhas dos padecimentos cruéis por que passei. Nunca me faltou a fé no meu Jesus, e, vindo à casa de João Evangelista, muitas vezes levei para o meu pobre corpo a receita, e para o meu espírito, conforto traço. Fui resignada, graças a Deus. Por último eu sabia, compreendia que o mal era de morte. Mas eu não tenho saudades daquele corpo que me fez padecer, não tenho saudade das ilusões que se foram, das promessas falazes que não se cumpriram, não tenho saudades do mundo, cuja convivência não gozei. Tenho saudade dos meus, e lamento todo o trabalho que lhes dei, especialmente a minha pobre mãe. Tenho saudade da convivência daqueles que aqui me ampararam com seu auxílio, com os seus conselhos, com a certeza da sua estima verdadeira. Mas estava escrito, quando o espírito baixa à terra traz a sua tarefa ao cumprir, a minha era o resgate, e, graças a Deus, o resgatei pelo sofrimento atroz que me acrisolava a vida material. Ouvi de alguém, palavras como esta, coitada. Moça, podendo ainda viver tanto e lá se foi. Coitada, por quê? Coitada de mim, quando padecia, quando queria falar e a voz não saía, quando tinha desejo de me entender com os meus, e aquela rouquidão terrível não me deixava fazer ouvir dos que me cercavam. Coitada de mim, naquela época em que eu padeci tanto. Mas, depois que aquele corpo sacrificado foi entregue à sepultura, coitada de mim, por quê? Meus amigos, não duvideis da misericórdia de Deus. Eu não mereço o que recebo, mas sinto-me feliz, sinto-me alegre,
bem recebida, vivo, como nunca sonhei viver, porque nunca me julguei merecedora da vida que hoje desfruto, como ainda não me julgo, tudo atribuo à grande clemência, à caridade de Deus. Muito feliz, digo para todos os meus, muito feliz. E as moças concito a que nunca se esqueçam da sua fé, conservem, como um tesouro dentro da sua alma, a certeza da vida eterna e não sacrifiquem a sua crença a preconceitos. Um abraço espiritual aos meus, e às pessoas queridas que me conheceram dentro do Asilo Espírita João Evangelista, saudades da Hilda. Em 23 de 12 de 1938. De um espírito converso. Deus seja louvado. Cristãos em Jesus, permiti que vos fale como vosso amigo. Não sou conhecido. Aqui já estive como espectador de uma bela sessão de Natal e tencionava voltar este ano. No entanto, a conveniência me faz hoje falar. Pertenci outrora ao número daqueles infiéis que estiveram ao lado dos que maltrataram e difamaram o Nazareno. Fui um dos tais que colaborou no penoso sacrifício da cruz. A minha figura naquele tempo, para os meus simpática, tornou-se para mim próprio execrável quando abandonou a matéria. Não sou semelhante aos irmãos que aqui falaram, porque eu via minha consciência na palma da mão, a me mostrar a hediondez dos meus pensamentos. O Nazareno, meigo e suave, manso como verdadeiro cordeiro imaculado, lançou sobre mim na sua passagem pela Via Crucis do Calvário, um olhar tão doloroso, tão angustioso, tão expressivo, que eu senti dentro de mim, como que uma revolta íntima contra mim mesmo, e percebi o abismo em que tinha caído. Fugi dele, como um louco. Eu que o havia podado com os maiores insultos, eu que o havia maltratado, eu que estava disposto a ir até o pé da cruz para sacudi-la, em seus fundamentos, magoando-o ainda mais, tive que retroceder. Aquele olhar profundo e verdadeiro, penetrou como uma lâmina afiada dentro do meu ser. Meus amigos, desde então o meu espírito não teve repouso. Quem era aquele cujo olhar consolador, magoava e consolava ao mesmo tempo? O seu olhar era uma censura envolta no perdão. O seu olhar era uma acusação e ao mesmo tempo uma bandeira de misericórdia lançada sobre mim. Insolitamente ferido pelo meu punho, ele falou: se eu errei, por que não repreendes? E se não fiz mal, por que me feres? A mansidão daquelas palavras foi para mim um verdadeiro martírio, e ainda há bem pouco tempo soavam aos meus ouvidos, como um castigo, além-túmulo. Vede a realidade agora, desencarnado, vagando como um espírito nesse caos que é o infinito sem luz, quase perdi a razão, se é que um espírito enlouquece. Bradei, chamei, e voz nenhuma respondia-me. O silêncio sepulcral. Tudo negro em volta de mim, tudo sombrio, tudo tenebroso. Minha alma se debatia, buscando o apoio que não achava. Clamei: Deus, meu Deus, eu sou teu servo. Onde estás que não escutas? E o silêncio era a resposta. Quanto tempo padeci nessa escuridão sem termo, não vos posso dizer, mas sei, porém, que numa aflição quase humana, porque eu sentia como lágrimas correrem pelo meu rosto, eu ouvi uma palavra longínqua que dizia assim para mim: se eu errei, por que não me repreendes? E se fiz bem, por que me feres? E eu disse: és tu, Jesus, quem fala, ou é o remorso da minha consciência que clama? E a voz repetia: vem, meu irmão, vem, tu não sabias o que fazias e eu te perdoo, vem. Sai da escuridão em que estás mergulhado, assaz tens sofrido, vem, meu irmão. Eu pensei que saindo daquela escuridão, daquele caos, iria encontrar o Mestre, mas a figura radiosa de um espírito luminoso se me apresentou, dizendo: eu repeti aos teus ouvidos a palavra do Divino Mestre, eu sou o teu guia. Tu pensavas que Jesus te falava, era eu, meu irmão. Por sua ordem, vim para te suspender, para te amparar, para te dizer: Jesus é o Filho de Deus. Curva-te diante desta verdade e serás salvo. Crês ou não crês?
E o meu sofrimento era tal, a angústia da minha alma era tamanha, que eu disse: Senhor, como Saulo de Tarso, eu clamo, meu Senhor e meu Deus. E ele, o meu amado guia, majestoso e belo, começou a contar-me desde os profetas, recapitulando toda a história do nascimento do Mestre. Depois alcançou as páginas do Novo Testamento.